Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do Chama a Mamãe, aquele que não tem nada a ver com fogo. Primeiramente, eu gostaria que vocês soubessem que nós temos uma pessoa que a gente fala muito o nome dela aqui. O nome dela é Rafa. Ninguém deve entender nada. Quem é Rafa? Quem é Rafa? Rafa é a mulher desse moço aqui. Assim, a gente é apaixonado com essa pessoa, principalmente porque ela está ajudando muito a melhorar o nível dos nossos conteúdos que estão sendo repassados para você. Se você está vendo esse vídeo agora todo editado, lindo e maravilhoso, é por causa da Rafa. Então, Rafa, obrigada, deixa Rafa. Aqui o contato para o pessoal entrar, fazer contatinhos, amizades e ganhar dinheiro. Verdade. E o tema de agora, a gente está conversando sobre o que a gente aprendeu enquanto a gente crescia. E aí hoje a minha pergunta para vocês dois vai ser: o que você aprendeu sobre saúde mental enquanto você crescia? Bom, primeiro que é um tema muito sensível e se você fica chateado com a forma como a gente vai expor, eu espero que você entenda que essa é a forma como a gente lidar com esse tipo de situação. Então não quer dizer que você precisa lidar desse jeito, não quer dizer que isso é uma regra que pode facilitar a sua vida. Talvez seja para você, talvez não seja, beleza? E tá tudo bem quanto a isso. E as coisas que eu mais aprendi sobre saúde mental, eu vou tirar do serviço operacional que eu estava ontem. Logo quando eu voltei para Belo Horizonte... Mas isso não é da infância, tá? Mas ele vai dar os dois exemplos. Sim. Logo quando eu voltei para Belo Horizonte, eu voltei de um jeito, uma forma muito mais autoritária de trabalhar, de fazer as coisas funcionar. E funcionavam, só funcionavam para aquela época. Nós estamos falando de 2016. E hoje, mais de 10 anos depois, eu tive a oportunidade de conversar com essas mesmas pessoas que me receberam aqui e falar assim: Magal, você mudou demais, cara, você mudou demais. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu ouço com mais atenção às demandas que chegam pra gente. E aí, falando sobre saúde mental, quando você não escuta direito, você não consegue servir direito. E eu acho que nessa vida, quando você não consegue servir direito a outra pessoa, você acaba não contribuindo com o crescimento não só da pessoa, como da sociedade no geral. Esse é um dos aprendizados que eu tirei recente sobre a necessidade de você conseguir ouvir melhor aquilo que as pessoas estão falando. E se você não ouve, cuidado, sendo um alerta. E aí, ouvindo, você contribui para a saúde mental da outra pessoa? Exatamente. Cheguei lá. Hein? Obrigado. Conectou os pontos. Obrigado. Depois mas e durante a sua... Durante a minha vida... Assim, o que você aprendeu? O que você escutava sobre isso? Na verdade, durante a minha infância, eu via muitos casais que estavam juntos como família e que não faziam as coisas funcionar, mas que estavam juntos só porque eram obrigados a estar juntos, porque era uma convenção da sociedade. Isso era um peso muito grande. E até que, de repente, eu tenho o exemplo do meu pai e da minha mãe, que se separaram, né? E para eles foi muito bom ter se separado, porque um sofria de um jeito que ele não conseguia expressar. E talvez a saúde mental da minha mãe especificamente, ela tenha sido afetada pelo relacionamento que ela teve. E antigamente a gente não pensava muito sobre isso, era só assim, não, só segue a vida aí, vai embora e tal. E assim, bola pra frente. Pronto, a palavra é essa. E se vira, bola pra frente. Hoje a gente consegue perceber o quanto isso pode ter sido prejudicial para a nossa geração, inclusive. Porque esse negócio de bola para frente... Você não tratou nada. Você não tratou. Engole o choro. Engole o choro e vai. E vai trabalhar. Não está errado você ter que continuar produzindo. Você precisa continuar produzindo. Então, se por acaso... eu estou traumatizado... Cara, pede umas férias, descansa, relaxa...
procura alguém para poder te ajudar emocionalmente com as deficiências que você tá, com os problemas que você está passando. Não é deficiência, é problema que você está passando. E supere isso junto com outra pessoa, ou sozinho também. Deixa eu dar assim, a gente é a combinação de tudo que a gente vive e em todas as pessoas que a gente tromba. E aí as pessoas vão deixar marcas. E aí você tem que aprender a lidar com essas coisas. E o bola pra frente é assim, você aprender a lidar é procurar ajuda mesmo. E a gente não falava sobre isso enquanto a gente crescia. Até eu nunca falei com o Lucas enquanto ele crescia nada sobre isso, eu mal sabia. Eu fui ficar sabendo dessas coisas, que a gente podia conversar sobre essas coisas depois de adulto. Eu e o Sérgio, a gente é de uma geração posterior à geração da minha mãe, que a gente achava que a pessoa precisava de terapia, ela tinha problemas psicológicos graves do tipo que precisava ir para um hospital específico para se tratar. E, na verdade, apesar de essas coisas, esses mecanismos serem úteis, apesar disso, não era uma coisa que as pessoas costumavam falar com normalidade. Então, a gente teve uma pessoa na nossa família que viveu internada num hospital psiquiátrico. E aquilo era um estigma. Ela, até no final da vida dela, eu me lembro que ela já não morava lá mais, e ficou morando com a família e tal. Mas assim, todo tratamento que você for diagnosticado, você achar que você precisa de ajuda, precisa de ajuda, é isso. Então, isso é a parte principal que houve de mudança, que na época em que eu estava crescendo, a gente não conversava, era uma coisa como se não existisse, só que estava ali todo mundo sentindo. Então, assim, como que não existe se está todo mundo sentindo aquilo, passando por aquilo? Conflitos entre si, conflito interno, só a pessoa com ela mesma, conflito entre as duas pessoas que pensam de forma diferente, ninguém sabe como cuidar. E as pessoas achando que é uma coisa individual também, que elas estão passando individual. Só eu que passo por isso. E eu tenho que lidar porque sou eu que passo por isso, ninguém fala sobre isso. E aí a grande mudança é que, depois da minha fase adulta, as pessoas começaram a conversar sobre fazer terapia, tratar as coisas. Então, terapia ficou não romantizado, bonito e útil. Mas aqui, é muito interessante isso, porque eu acho que eu já cresci num mundo em que era bem mais normalizado terapia, né? Mesmo quando você era criança? Não, quando eu era criança não, mas assim, quando eu cheguei na idade suficiente... exato. Quando eu cheguei na idade suficiente para eu conseguir fazer algo a respeito, já era normalizado. Quando eu estava no ensino médio e tal, já estava ficando bem mais normalizado. Mas isso não é uma coisa antiga. Desde o século passado que existe existe um negócio que chama a luta antimanicomial, que é isso, assim, no século passado, no século retrasado, era uma coisa de tipo assim, essa pessoa tá fugindo dos padrões da sociedade porque ela é louca, então a gente vai botar ela num manicômio, entendeu? E a gente prende ela lá como se fosse um criminoso, e aí ela não vai encher nosso saco mais, entendeu? Ela não vai viver do jeito que a gente não aprova. E aí isso é um negócio antigo, essa luta ela existe há muito tempo. Só que no século passado ainda não tinha pegado muita força. Até hoje, assim, ainda é uma luta que ela precisa ter muito mais visibilidade do que ela tem, sabe? Mas é isso, assim, é uma coisa de você não tratar as pessoas como loucas e normalizar o tratamento psicológico, psiquiátrico e tal. É muito difícil... Para todos. Para todos. É muito difícil balancear as coisas também, porque assim, tem muitas dessas doenças que a gente vê aparecendo, que elas surgem por causa da sociedade que a gente vive, da vida que as pessoas levam, da correria absurda, da pressão insana para sempre produzir, fazer mais e mais e mais. Então tem muita coisa muita doença que está surgindo agora e que surgiu nas últimas décadas, por causa da sociedade que a gente mesmo criou, sabe? É um tiro no nosso próprio pé. Posso adicionar? Posso até adicionar, assim, uma coisa curiosa, assim, as pessoas do nosso cotidiano, as pessoas do nosso dia a dia, elas estão passando por alguma coisa. Nem que seja por um dia no mês, ou por todos os dias do mês dela. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade e o cuidar da responsabilidade que a gente falou agora há pouco. E eu falo abertamente sobre isso, sempre conversei abertamente. Eu tenho um marido que sofre de ansiedade. E essa é a parte curiosa de você procurar ajuda.
ninguém sabia antigamente o nome, o que era, ninguém sabia como tratar, ninguém sabia, colocava todo mundo na mesma caixinha. Exato. E hoje em dia existe nome para as coisas específicas. A gente tem uma linguagem para falar sobre isso, né? Criou-se uma linguagem. E aí não é mais assustador. Não é mais assustador. Antigamente, não é mais um desconhecido. Não é. Você sabe exatamente o que acontece, quais são as reações químicas dentro da cabeça da pessoa. E assim, é uma coisa que até me deixou muito próximo da ciência, descobrir as coisas que a gente aprendeu nesse processo todo. Que a minha sugestão para todo mundo é investigue. Porque a medicina está tão atual, está tudo tão moderno, que existe um remédio para ansiedade, um remédio para depressão, um outro remédio para outros tipos de esquizofrenia, outros remédios para outras coisas. E existe mesmo um tratamento possível. Total. E aí, assim, falando agora, a gente falou de uma perspectiva bem mais ampla, né, de sociedade e tal, mas falando agora da minha experiência pessoal, assim, o que eu aprendi crescendo, você crescia? Né? E é engraçado assim, porque nossa mãe, ela sempre foi muito cuidadosa com a gente, questão de saúde, né? Saúde mental um pouco menos, por causa disso que a gente discutiu agora, mas saúde, ela sempre foi muito preocupada, muito atenciosa, ela sempre vacina tudo em dia, exame de check-up tudo em dia. Plano de saúde pra todo mundo. E tal, plano de saúde pra todo mundo. Né, apesar de todas as durezas da vida e tal, plano de saúde de todo mundo. Todo e tal. mundo tinha. E aí uma coisa que eu aprendi crescendo é que assim, nossa mãe ela fazia isso por nós, mas ela não consegue fazer isso por nós pro resto da vida. Então um negócio que eu aprendi eventualmente é que a gente tem que cuidar da nossa própria saúde. A gente, tipo assim, a partir do momento que a gente não tem alguém preocupando com isso por nós, é o nosso dever e também o nosso direito, né, de todo ano fazer nosso exame de check-up. Todo ano ir no se possível. Que aí pula pro segundo gancho, que é a outra coisa que a gente queria falar. Foi ótimo, você fez um gancho que foi o melhor link possível. E aí é isso, fazer os exames de check-up. E aí, tipo, ir no ortodontista ver como é que tá a saúde dos dentes. Faça esses exames. Outra coisa, tem coisa que assim, a gente às vezes faz quando a gente é criança, quando a gente é obrigado, tipo assim, vai escovar os dentes antes de dormir. E aí a gente tem que se obrigar a fazer, porque ninguém vai obrigar a gente a fazer. E se você não fizer isso, você vai ter que Não faça pra você ver, não faça. E a consciência do autocuidado, ela demora a chegar. Demora. Então é importante começar desde cedo, mas assim, jovem não lembra disso. Acha que a conta não vai vir e vem. Eu vim de uma... Aí, né, não estamos mais falando sobre saúde mental, mas sobre saúde. Saúde física. Muitas vezes eu pulei almoço inteiro, assim, um prato nutritivo, para comer uma caixa de bis. Olha só. Uma coisa que acontece também... Você entendeu por que eu brigava com você, que você comia meus chocolates? Que era o meu almoço. Você falou de pular o almoço. E aí, assim, você fazia isso, mas eu não sei como é que era a sua rotina na época, mas tem gente que faz isso porque tá, tipo, trabalhando muito. Tem gente, eu já ouvi história de, por exemplo, motorista de Uber que negligencia a saúde porque xixi. Não tem tempo. Exato. Aí a pessoa... Não toma água pra não precisar fazer xixi. Não toma água pra não precisar parar pra fazer xixi, porque não tem onde parar pra fazer xixi. E aí, assim, é claro que é de realidade pra realidade, isso vai mudando e tal. Né? Tem pessoas que estão... Às vezes é de fase da vida da pessoa também. Mas o que eu quero dizer com isso, assim... Ninguém vai olhar pra você, uma pessoa adulta, e ficar falando, você não tá tomando água suficiente. Não, você tem que tomar consciência disso e cuidar de si mesmo, sabe? Tomar as rédeas da sua saúde. Eu vou dar uma pausa nisso aqui, mas eu queria que vocês soubessem que lá no quartel, eu faço questão do ambiente onde eu trabalho, eu tento controlar muito no sentido de que a gente consiga se cuidar. Você é o papai de todo mundo. E aí, na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, um menino chegou com uma garrafa e colocou na minha mesa assim, toma. Como assim? Você sentou nessa mesa aí e não fez nada além da sua obrigação. Vai cuidar da sua saúde. Que fofo. Caramba! Olha só. Não, que bom, você trocou o palavrão, olha que maravilha. E contradizendo então o que eu tava falando, às vezes você tem pessoas ao seu redor que vão preocupar com você sim. Isso é muito bonito. Cada acho segundo muito fofo. Mas eu me preocupo muito com o pessoal assim, porque o ambiente tem que ser bom para o trabalho. Né? Boto fé. E a galera tem que estar bem de saúde física. Especialmente para o seu trabalho. Sim. E quando você crescia assim, sobre saúde, o que você aprendeu sobre saúde física enquanto você crescia?
Eu me lembro de um rapaz que aos 19 anos eu conheci ele era vizinho nosso lá, e eu olhei pra ele assim, um cara fortão, assim, eu devia ter talvez uns 15 anos na época, um cara muito forte, assim, e aí eu vi... Eu não tenho nenhuma noção de quem é essa pessoa. Não, era só um rapaz vizinho assim, não é nem vizinho de... Eu devia morar lá então, porque eu não lembro. Não, mas ele era vizinho de bairro, Tá. né? E aí eu encontrava com ele de vez em quando ia na padaria, alguma coisa assim. E aí ele tava indo ou voltando da academia, né? E eu olhava e falei, caramba, mano. Aí, por algum motivo, aquilo me tocou tanto que eu olhei e falei assim, cara, tá aí. Vou cuidar da minha saúde física. Quero ser É lógico que alguns Segunda toques... saúde física, então, pra você era relacionada a ser forte, certo? Exatamente. Pra mim era ser magra. Então é por isso que a gente tá... Entendeu? Uhum. Sim. Legal. Pra você não sofreu isso? Pra mim, assim, a minha geração acho que sofre muito com pressão estética. Hoje em dia, exatamente. Não é nem necessariamente pra ser forte, é pra ser bonito, entendeu? É pra ter um corpão, assim. Mas assim, eu escapei um pouco disso, assim, pra mim saúde tá mais atrelada a estar ativo e tal, sabe? Mas você, desculpa eu te interromper, aí você via a pessoa e falou, caramba, queria ter esse corpão, é isso? Sim, e aí eu achei bonito, pegou pra mim uma referência, né? Tá. Tanto é que eu imagino que hoje ele não seja uma pessoa tão forte assim, mas pra mim, como ficou de referência... Você tava uns 15 anos, um pouco mais magro, tá? Entendi. Um pouco não, muito mais magro. Eu tinha mais ou menos a mesma altura, só que uns 30 quilos a menos. Você lembra que a gente falou agora há pouco? Eu não queria instaurar nenhuma Tá tranquilo. trauma em você. E mais do que isso, a gente tem um pai hoje e ele tá com sobrepeso e ele tem alguns problemas. Acho que ele sempre teve de sobrepeso. Sim. Mas eu assim, tava na barriga da mamãe e eu vi uma foto, e eu na barriga da mamãe, então ele tem 44 anos que ele tá de sobrepeso. Sim. E naquela época eu já falei assim, poxa, mas por mais que ele era um cara que jogava futebol e tal, você via que não tava 100%. E aí de repente quando veio assim o diagnóstico dele, assim, ó, tem problema com pressão, Pressão alta. Então eu realmente preciso cuidar da minha saúde, porque existe essa possibilidade da família ter. E aí foi por isso que eu comecei realmente vamos fazer exercício, vamos malhar e tal, vamos fazer. A minha virada, né, o meu entendimento sobre não como bis, é porque o corpo precisa ser nutrido, né? Não tem jeito, o cérebro não vai funcionar como você gostaria, os seus músculos, os seus ossos não vão funcionar, você vai estar sempre doente se você não o fizer. Então, a minha virada de chave foi isso, assim, quanto eu preciso de nutrientes para viver uma vida funcional. Uhum. E aí foi aí que eu mudei, tive que mudar. A gente falou eu já estava velha quando eu pensei nisso, assim. Velha assim, sem imaginar que eu passei a adolescência fazendo, que delícia, vou trocar por um pão de forma, sabe? Eu adoro pão quente, gente, é isso. A gente falou de vários aspectos de saúde, mas isso é importante também, porque assim, a gente falou de muito exercício físico e tal, e de exames, né, check-up e tal, mas a alimentação é muito importante, a higiene é muito importante, tem muita coisa, sono muitos é muito cuidados, importante. muitos cuidados. Você e aí, se você sono. fizer esse pacote todo e por cima você colocar uma terapia, cereja do bolo. Eu tenho mais pra falar sobre saúde mental depois, Tá inclusive. Pode ir. Ele mencionou aí a questão do sono. E aí é um detalhe que eu acho extremamente interessante para aqueles que trabalham sobre escala. Às vezes o cara trabalha no período noturno. E eu me lembro que quando eu era mais novo, eu saía do serviço operacional, eu já emendava com um treinamento, tipo assim, ia pra academia, aí da academia pro jiu-jitsu, depois ia nadar, aí depois ia fazer outra coisa. Só depois você ia dormir. E aí assim, 7 horas da noite eu chegava em casa, tomava um banho, e aí a bateria já ia baixando, assim. Só que isso era péssimo pro corpo. A privação do sono é horrível pro corpo, gente. A gente precisa, para quem trabalha de escala principalmente, precisa noturno, aprender. Ou noturno também. Tem que se atentar muito a isso, né? Na verdade. Eu vou, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a qualidade de sono, sobre sono de uma forma geral, tem um masterclass, eu vou botar o nome dele aqui, Matt Walkers, excelente. Ele fala para as pessoas entenderem de uma forma simples, etc. Ele explica os picos de citocina. Gente, maravilhoso. Vou botar o nome aqui para quem quiser aprender mais sobre sono. Eu adoro as palestras dele. Duas coisas que eu queria acrescentar sobre saúde mental, voltando em saúde mental, porque a gente falou de
procurar ajuda, a gente falou de terapia, a gente falou de psiquiatra, de remédios e tal. Mas tem duas coisas que assim, foge disso, tá? Tipo, se tiver algum problema, tem que procurar ajuda mesmo. Mas, para além disso, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que é muito importante para a saúde mental, reconhecer os nossos próprios limites e saber falar não. Ao invés de ir, tipo assim, sempre pegando mais e mais coisa pra fazer, falando sim e tal, topando tudo. Não, a gente tem que reconhecer nossos limites, saber falar não. Saber falar assim, não, eu já estou fazendo muita coisa da minha vida, não consigo pegar mais isso pra fazer também. Isso eu acho que, nossa, faz uma diferença tão grande pra cabeça. Eu lembro na época da faculdade que eu queria fazer tudo, assim, eu já fazia faculdade, já estava trabalhando, e eu queria pegar projeto para fazer, eu queria fazer projeto paralelo, eu queria estudar coisa por fora, queria fazer 1 milhão de coisas, e o resultado disso é um burnout, né? A cada 6 meses eu tinha um burnout, e era terrível, assim, foi uma época terrível da minha vida. Final do mês. Final do semestre. Todo final de semestre era um burnout. Então isso é uma coisa que fez muita diferença para minha saúde mental. E a outra coisa também sobre autoconhecimento é saber o que é aquilo que realmente te deixa muito feliz. Que tipo assim, você realmente fala, nossa, hoje eu vou poder fazer tal atividade e essa é uma atividade que me deixa muito feliz, porque eu sei, porque eu me conheço e eu sei que vou ficar feliz. E pode ser qualquer uma, gente, não se julguem, tá? Com a idade vocês vão aprender. Tá tudo bem se você gostar só de jogar bolinha de gude. Tá tudo total. bem. Se você só quer passar um tempo na frente da televisão passando canal, tá tudo bem. Exatamente. Eu incentivo as pessoas a procurarem aquela atividade que vai te fazer mais e mais feliz. Então assim, tenta alguma coisa nova. Se você não encontrou ainda, né? Tenta alguma coisa nova. Tentou por 1 mês, 2 meses, não gostou, parte pra próxima. A vida é muito curta pra gente ficar insistindo em coisa que a gente não gosta, sabe? Então, pra mim, por exemplo, foi nos últimos 2 anos eu descobri 2 atividades que eu tô amando fazer. E eu fico ansioso por fazê-las, sabe? Porque eu quero fazer logo. Que é a escalada e é a música. Eu tô fazendo aula de música. São 2 coisas que quando eu tenho na minha semana, assim, toda semana eu faço, claro. Quando chega a hora de fazer, eu fico muito feliz, eu fico animadíssimo. Isso deve estimular a criatividade, deve ser uma maravilha pro seu cérebro. O Sérgio encontrou isso há anos. É verdade, é verdade. 5h40, vocês lembram, né? 5h45 ele acorda? 4h45? 3h45 também. Não. 4h45? 4h30. Na verdade, o primeiro alarme é às 4h25. 4h25, eu errei o número. 4h25 ele acorda e vai para o céu dele. Que é fazer academia, né? Vocês vão lembrar. Então, ele encontrou, não precisa encontrar cedo. Gente, espera. Minha mãe tá com 67, ela ainda vai encontrar. Sabe, assim, todo dia ela tenta uma coisa nova. Ela vai restaurar um negócio, vai aprender a pintura, tá pensando em fazer crochê, quero aprender a costurar. Ela quer tudo. É maravilhoso, deixa querer. Tenta, faz isso que o Lucas falou. 2 em 2 meses você tenta de novo. Ué. Depois que eu formei, eu tentei 1 milhão de coisas. Eu fiz aula de vários estilos diferentes de dança. Tentei engatar na academia, não consegui. Natação, o meu pedido pra ninguém te bloquear, não se bloqueie também, é porque é isso, assim, às vezes as pessoas de fora vão olhar e vão falar assim, essa pessoa tá meio perdida? Não. Nossa, isso é muito real. Eu ouvi isso, tá? Eu escutei isso também. De colegas meus falam, tipo assim, não, mas você não decide o que você quer fazer. Não. Eu, tipo assim, eu sou novo, não tenho que decidir nada, não. A única coisa que eu tenho aqui... A única coisa que eu tenho aqui é trabalhar. Exatamente. O restante, Miguxa, eu faço do jeito que eu quiser. Exatamente. E essa parte, eu passei por isso depois do mestrado, eu fiquei sem saber como gastar aquele tempo livre. E meu cérebro tava mil, né, ainda. Aí eu arranjei de tudo mais um pouco. Aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo. Depois eu desaprendi, agora não quero mais fazer. Começou um podcast. Tá vendo? Pode falar, o que você ia falar? É interessante você ter mencionado isso, porque num dos primeiros episódios a gente falou sobre planejamento, né? Planejamento do ano, assim. E lá tava como último item da base de conhecimento aprender uma nova habilidade. E você tá trabalhando nisso? Pois é. Sabe a questão da pintura? Tá funcionando sem querer, porque eu tô aprendendo pintura de parede, né? Deve ser super relaxante, então. E assim, e aí você tá gostando? Tô adorando, porque eu tô aprendendo até mais sobre mim, inclusive. Legal. Sobre a paciência. Atividade de introspecção. Porque você vai gastar algum tempo com aquilo ali. Vai gastar um bom tempo naquilo ali, na verdade. Aí você pensa, né, sobre a vida. Pensa, ai meu Deus, será que eu marquei a terapia? Ai meu Deus, será que tem que comprar papel higiênico? Né? Essas coisas. Sim, será que eu respondi o comandante? Será?
As coisas mais sérias da vida. Legal. Quer finalizar? Ok. Podemos? Podemos. Falamos tudo que queríamos? Sim. A gente falou muitas vezes sobre saúde mental nesse podcast até o momento. É verdade. Para que a gente impacte alguém de uma forma positiva. Mas, se não estiver gostando do conteúdo, gente, assim, desculpa, é a nossa visão da vida. A gente até se corrige no ar, a gente erra pra chuchu. Não tem que fazer as coisas igual a gente. A gente tá tentando contar pra vocês como deu certo pra gente até agora. E o que deu errado também, né? Vocês estão vendo. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado a gente nesse episódio. Grande abraço! Até semana que Valeu, vem. galera. Tchau, tchau.